No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro volta a afrouxar regras trabalhistas e compila mais de 1.000 decretos e portarias em 15 normas. Em canetada histórica, Bolsonaro poderá nomear até 45 desembargadores em 6 tribunais regionais federais em 2022. Proclamação da República no Brasil completa 132 anos na próxima segunda-feira, com o povo ainda refém dos interesses do capital hegemônico. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 12 de novembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A legislação trabalhista, já tão atacada nos últimos tempos pelas gestões de Michel Temer e agora de Jair Bolsonaro, sofreu na última quarta-feira mais um duro golpe, quando o governo federal afrouxou regras e compilou mais de 1.000 decretos, portarias e instruções normativas em apenas 15 normas, sob a justificativa de, abre aspas, simplificar e desburocratizar, fecha aspas, a legislação que garante o direito dos trabalhadores no Brasil. Essas regras terão de ser reavaliadas a cada 2 anos. Esse ato foi batizado de Consolidação do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal e os decretos foram publicados ontem no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, foram realizadas 10 consultas públicas para se decidir pelas mudanças. De acordo com o governo, diversas normas infralegais que não tinham mais validade foram revogadas. Dentre elas, citou o Decreto número 71.885, de 1973, que regulamentava a profissão de empregado doméstico. Eu acho que não resta ou não deveria restar dúvidas para ninguém que o único objetivo dessa turma que representa o grande capital e implementou um golpe classista em 2016 é destruir as garantias sociais mínimas da nossa população e precarizar ao máximo as relações de trabalho no nosso país. Eu aproveito o ensejo para ler um texto publicado pelo jornalista Milton Temer ontem nas suas redes sociais, onde ele fala justamente a respeito disso. Diz o Milton: "Só não viu quem já morreu, ou quem fazia parte da canalha parlamentar que aprovou a contrarreforma trabalhista. Flexibilização das leis de proteção social só se executam para favorecer a exploração da mais-valia e não para gerar empregos. Mas neste país de burguesia escrota e sem projeto nacional de desenvolvimento, mesmo limitado a seus interesses de classe, tudo é possível, com a cobertura da mídia conservadora e seus vendidos comentaristas, que não cessam de passar pano nas investidas do grande capital. Comentaristas para quem o setor produtivo é o patronato, sem citação do que pensa o mundo do trabalho, taxado de corporativo quando defende direitos adquiridos com muita lua. Comentaristas que seguiam através de avaliação dos humores desse mercado manipulado pelos maganos inescrupulosos que financiam seus telejornais. Lutar contra a uberização cada vez mais ampla das relações sociais com todos os segmentos profissionais, sob a égide de uma falaciosa autonomia que dissimula a vinculação e coloca no próprio trabalhador o ônus de arcar com os investimentos nos meios de produção e na seguridade social, é tarefa prioritária. Capitalismo não é passível de melhoras. Ou se o desconstrói e supera,
Ou sempre haverá o retrocesso quando as crises cíclicas geram desemprego e ampliação do exército de reserva? A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln de Abreu Pena. Lincoln de Abreu Pena, bom dia. Bom dia aos amigos do Faixa Livre, ao Anderson e a toda a equipe desse programa tão importante para esclarecimento e debate sobre questões da vida nacional brasileira. Lincoln, muito obrigado por o senhor conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Lincoln, na próxima segunda-feira teremos a passagem dos 132 anos da Proclamação da República, que também é caracterizada como um golpe de Estado político-militar, quando o Marechal Deodoro da Fonseca destituiu o imperador Dom Pedro II, encerrando uma monarquia constitucional parlamentarista, instaurando o sistema republicano presidencialista. O Marechal Deodoro, aliás, foi o primeiro presidente da história do país. Falando primeiro como professor de História, Lincoln, como é que o senhor classificaria esse fato que se deu na antiga Praça da Aclamação, hoje Praça da República, aqui no Rio de Janeiro? A proclamação era algo pacificado entre os brasileiros, a derrubada do Império se colocava de maneira majoritária entre a população? Bom, com relação à proclamação da República, não há dúvida que foi um golpe de Estado. É claro que não foi um golpe de Estado visando retroagir, retroceder. Não foi, portanto, um ato reacionário. Muito pelo contrário, foi um movimento que contou essencialmente com os militares, particularmente com o Exército Nacional, que, de alguma forma, traduziu vontades coletivas, todo um ideário que já vinha sendo muito influenciado por algumas correntes políticas e filosóficas, diante de um império que já estava em desagregação. O Segundo Reinado já não contava com o respaldo de grande parte
da cidadania mais ativa àquela época. É claro, e é bom lembrar Antônio Gramsci, que ao se referir ao cesarismo, ele definia duas vertentes, o chamado cesarismo regressista, que é justamente o reacionário que impede o avanço das mudanças numa sociedade, e o cesarismo progressista, esse sim, em consonância com algumas aspirações no sentido de uma melhoria das condições de vida do povo em geral. Nesse sentido, a República foi um movimento cesarista progressista, né? Ela implementou a ideia de uma república, portanto, de um regime da coisa pública, transformando os súditos em cidadãos, logo em pessoas participantes da vida política nacional. Mas o termo proclamação acaba mascarando tanto a ideia de revolução, como muita gente na época imaginou que se tratasse, como mascara também o caráter golpista, que efetivamente aconteceu, porque o golpe acabou sendo conduzido por grupos atuantes dentro do Estado e sobretudo, dirigido e coordenado pelas forças ligadas ao Exército Nacional, que foi o grande protagonista daquele ato. Nós podemos classificar aquele 15 de novembro como o primeiro golpe político ou militar aplicado no nosso país, Lincoln. Foi daí que se abriu a porteira para os episódios que se seguiram ao longo da nossa história, culminando com um intento contra a presidente Dilma Rousseff, pouco mais de 5 anos atrás. Não, sem dúvida, o que acontece com a proclamação da República ensejou, de um lado, como eu estava dizendo na resposta anterior, o protagonismo dos militares. Eles assumiram a República como algo que lhes pertence. Portanto, ainda que tivesse respaldo de algumas correntes políticas progressistas, a condução do regime foi muito associada à vida militar. Os primeiros governos foram representados por militares e ao longo de toda a República, tirando aquele período que vai do episódio de Canudos, quando o Exército se envolveu naquela luta inglória contra os sertanejos do movimento de Antônio Conselheiro, até a eleição de Hermes da Fonseca, em 1910, esse relativamente longo período em que o Exército não teve assim, uma presença tão ostensiva. Foi um período em que as oligarquias, principalmente de São Paulo, vão se tornar hegemônicas durante a República. Mas, logo em seguida, os militares vão adotar uma postura mais atuante. Vale lembrar, inclusive, que a Primeira Guerra Mundial provocou uma retomada do movimento dos militares na vida política, haja vista a década de 30 com o tenentismo, e depois, a partir de 1930, evidentemente que a presença militar foi quase que ostensiva, seja em governos onde eles tiveram grande influência ou até em governos em que a influência não foi tão marcante assim, mas a sua presença na vida política foi muito intensa.
houve, ao longo dessa geração, uma politização dos seus quadros, de modo que eu, quando escrevi recentemente agora um livro que eu vou lançar, A República dos Golpes, eu faço alusão exatamente a essa presença sistemática, regular, dos militares em todos os episódios golpistas, sejam aqueles golpes que também tiveram um caráter progressista, como o de 1930, né, chamada Revolução de Outubro de 1930, ou Revolução Liberal, como alguns preferem, seja no golpe de 64, talvez o mais clássico e profundo que o Brasil República conheceu, cujas repercussões se estendem até hoje. Todos esses momentos, os militares tiveram uma presença muito forte na vida política da República. Se nós formos em um dicionário qualquer procurar o significado do termo República, Lincoln, estará lá escrito, com algumas pequenas variações, que é uma forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos, no qual o povo é soberano. Dá para nós dizermos, Lincoln, que o Brasil é uma república na acepção da palavra? Exato. A república, a res pública, ou seja, a coisa pública, deveria ser, tal como se conceitua, um regime da cidadania em geral, sem exclusão, né? Independentemente de ser uma sociedade de classes ou uma sociedade de ordens, o fato é que a República ela só se coaduna com a democracia no seu sentido mais amplo. Mas uma república, tal como uma democracia, num sistema capitalista, num sistema de exclusão, de concentração de renda, é óbvio que elas são limitadas, tanto a república como a democracia. Então, há uma contradição em termos entre república e sociedades tão desiguais como a sociedade brasileira. Não dá para se constituir efetivamente um regime republicano. Nós mantemos essa denominação, mas ela, a rigor, não reflete, nem só não reflete o termo em sua substância concreta, objetiva, como torna-se impraticável a sua o seu efetivo funcionamento. Portanto, não dá para dizermos, como você me pergunta, se o Brasil é verdadeiramente uma república. Na acepção da palavra, ele não é. É uma república em busca da republicanização da sociedade. É um longo caminho que nós estamos atravessando com avanços e recuos, às vezes recuos tão dramáticos e tão terríveis para grande parte da população, como a que nós estamos vivendo momentaneamente, mas faz parte de um processo. E, nesse sentido, é possível que outras próximas gerações venham a ter consciência da necessidade de se buscar caminhos que levem a uma realidade republicana. Professor, mudando de assunto, em um país de desigualdades cada vez mais latentes, com o desemprego nas alturas, de pessoas buscando o que comer no lixo, disputando ossos, por que os nossos parlamentares colocam no centro do debate a busca por recursos para alimentar um orçamento secreto? Essa questão do orçamento secreto é uma manobra insidiosa, completamente criminosa até do ponto de vista das necessidades do povo brasileiro. Primeiro, ele contraria o próprio significado de república, né? O orçamento secreto
numa república é um absurdo, porque a república ela se caracteriza exatamente pela transparência, não é? Pela possibilidade de todos terem acesso às decisões do Estado. E, nesse sentido, é um contrassenso na melhor maneira de se colocar a questão. É claro que isso daí tem um objetivo eleitoreiro, objetivo esse que, infelizmente, passa por um Congresso fisiológico, que só pensa na sua reprodução, a reprodução dos seus interesses. Portanto, é o reflexo de uma sociedade desigual, de uma sociedade que alija grande parte da sua população, não só em termos de acesso aos bens fundamentais de sobrevivência, de vida, enfim, como alija do ponto de vista da influência política dessas correntes tão necessitadas de apoio. E mais criminoso ainda é o argumento de que é preciso se aprovar esses recursos porque há pessoas passando necessidades. Ora, se essas pessoas passam necessidade, por que o governo já não buscou um programa, já não implementou um programa de moradia, de emprego, renda e, ao mesmo tempo, de atenção básica da saúde pública, da formação de cidadania, da educação completa dessas pessoas que continuam completamente à margem da sociedade. Essa influência do grande capital no nosso país, Lincoln, que é representada, entre outros, pela relação íntima entre o banqueiro André Esteves e atores da institucionalidade, como o presidente do Banco Central e da Câmara dos Deputados, tem feito com que as condições de vida da população em geral se deteriore. O abismo social que sempre existiu se amplie cada vez mais. O senhor enxerga um remédio para isso, professor? Diante de uma classe dominante tão voraz, como é que o povo brasileiro pode exercer a sua soberania? Olha, essa sua pergunta sobre a presença ostensiva do grande capital entre nós, só resta uma resposta bem contundente. Não há reformas que modifiquem substancialmente, radicalmente essa realidade. Os países que promoveram grandes transformações ao longo do século XX, por exemplo, para fazer menção às grandes revoluções que alteraram substancialmente a realidade de países que sofriam esses problemas de forma, em muitos casos, mais aguda até do que a que nós estamos conhecendo, eles alcançaram essas transformações mediante processos revolucionários. Nós precisamos pensar seriamente em mudanças substanciais, porque não há como manter a conciliação de classes como uma forma de superação residual de um problema que é estrutural. De modo que o único remédio capaz de solucionar o drama da sociedade e de seu povo é através de mudanças de profundidade. Isso implica na capacidade de lideranças populares, né, entenderem a possibilidade de se criar caminhos que venham a facilitar a maior compreensão, a maior consciência dos problemas porque passa o povo brasileiro, submetido a um regime de exclusão social permanente, não é? Aliado a uma ideologia pacificadora que é sustentada por seitas e igrejas que impedem
que essas populações mais desassistidas tenham consciência da necessidade de superação por elas próprias da situação em que vivem. O senhor tem defendido, professor, a volta do país àquela trajetória de nacionalismo que por muitos anos dominou o último século, primeiro através do getulismo, depois com os militares que deram o golpe em 1964. O senhor enxerga algum espaço para uma retomada dos ideais de nação aqui no Brasil? Como isso seria possível em um cenário onde a entrega do Estado Nacional se coloca como discurso majoritário? Realmente eu escrevi há poucos dias um texto sobre a reinvenção do nacionalismo. Isso porque eu estava mencionando na resposta anterior a questão de vários países, várias sociedades que se insurgiram diante do mal-estar em que estava o seu povo, os seus povos, não é? E um dos elementos unificadores, sem dúvida alguma, foi o nacionalismo. Você pode verificar que, tanto na Rússia, do início do século passado, como na China, e a gente pode incluir Cuba também, são 3 exemplos de revoluções que marcaram o século XX e que foram, em grande parte, representações do nacionalismo diante da opressão a que sofriam esses países, não é? Tanto a opressão interna de ditaduras, de regimes excludentes em relação à sua população, como de influência de potências que impediam o desenvolvimento desses povos, não é? A China, inclusive, é um exemplo clássico, porque desde o século XIX ela foi retaliada praticamente pelas grandes potências, não é? Então, o nacionalismo não é senão uma bandeira que tanto pode servir à direita, à extrema-direita, haja vista os regimes fascistas, como pode e deve ser instrumentalizada do ponto de vista de movimentos revolucionários mais à esquerda, porque o que está em jogo aí é a leitura que se tem do nacionalismo. A década de 50, por exemplo, no Brasil, foi uma década rica do ponto de vista político, né? E engendrou várias manifestações, vários movimentos, tendo como referência o nacionalismo. Inclusive no plano parlamentar, surgiu a Frente Parlamentar Nacionalista, que foi um movimento que aglutinou forças de centro-esquerda e de esquerda, como uma espécie de continuidade da grande campanha do Petróleo é Nosso, que foi um movimento fundado exatamente na defesa de um nacionalismo capaz de implementar mudanças significativas na estrutura econômica, social e política brasileira. Foi um momento de fortalecimento da nossa autoestima, né, do Estado Nacional como um grande instrumento de realização das tarefas históricas que o país precisa enfrentar e superar, né, os grandes desafios do desenvolvimento do país. Então, o que eu acho é isso, que a gente não pode deixar na mão das forças mais reacionárias a bandeira do nacionalismo.
O nacionalismo tem a ver com nação, e o Brasil é um país plural do ponto de vista nacional, haja vista as populações nativas, as chamadas tribos indígenas, que devem conviver harmoniosamente com a nossa sociedade dita supostamente civilizada, mas que tem a ver com a introdução da defesa desses povos que cuidam, como ninguém, das nossas reservas naturais. Basta dizer que a floresta amazônica tem sido objeto da sanha, tanto interna como externa, de forças que acabam atropelando essas populações que precisam ser preservadas e se transformar num pacto nacional em defesa da nossa civilização, que contempla, evidentemente, esses povos também. E a nossa esquerda, em meio a todos esses dilemas que a gestão do Jair Bolsonaro tem posto, ela demonstra capacidade de organização e reação, professor? Tivemos aí, nesses últimos dias, esse exemplo deixado pela votação da PEC dos precatórios, onde parlamentares de partidos como PDT e PSB votaram majoritariamente com o governo. A nossa esquerda já não é mais tão esquerda assim, Lincoln. Falta identidade a esses partidos historicamente comprometidos com os ideais dos trabalhadores? Não, o que eu sempre defendi no âmbito das esquerdas é a criação de um consenso mínimo. Você pode perfeitamente coexistir com duas frentes. Uma frente de esquerda, em que haja um programa definido a partir desse consenso mínimo, né? E isso não impede que se crie uma frente ampla que envolva outras forças políticas mais ao centro, né? Tendo em vista um inimigo principal e fundamental, que no momento é o governo do Bolsonaro. Para derrotá-lo eleitoralmente, não é preciso uma frente maior do que uma frente de esquerda. Mas essa frente de esquerda não deve ser excluída, ao contrário, deve paralelamente se desenvolver junto com um movimento de frente ampla, de frente democrática, né? Eu sustento a possibilidade da gente trabalhar nesses dois níveis, a frente de esquerda para unificar um programa, porque uma vez superado o governo Bolsonaro, os próximos governos que tiverem uma forte influência da esquerda deve ter um programa comum, um programa mínimo, daí eu chamar de consenso mínimo das esquerdas. É possível, não é tão difícil assim. E agora, do ponto de vista da derrota do Bolsonaro, é preciso uma frente democrática, uma frente maior, mais ampla, mais generosa, porque reúne todos aqueles que estão, de certa forma, contrários objetivamente à permanência dessas forças que hoje controlam o governo Bolsonaro. Não é só o Bolsonaro sozinho, é todo o que significa a sua presença à frente da República. Dentro desse debate eleitoral que foi antecipado no nosso país, Lincoln, com o Bolsonaro se filiando ao PL, partido do Valdemar da Costa Neto, ex-aliado do Lula, o próprio petista ensaiando uma chapa com o ainda tucano Geraldo Alckmin, o Sérgio Moro, que sempre fez política enquanto juiz, finalmente assumindo uma candidatura oficialmente, muito provavelmente à presidência. Não está tudo muito confuso, Lincoln? As peças desse tabuleiro político não andam meio trocadas? Pois é uma situação muito confusa, você tem razão, né? Você tem, de um lado, essa figura deletéria do Bolsonaro, se colocando ao lado de dos partidos mais representativos do Centrão,
né? E, portanto, da chamada velha política, né? Tendo à frente essa figura do Valdemar da Costa Neto, portanto, em contradição com todo o discurso de campanha que ele teve, né? E que os seus apoiadores também manifestaram na ocasião. De outro lado, a candidatura do Lula procurando, ao meu ver, estabelecer esses dois tipos de movimentos que eu falava há pouco na questão anterior, quer dizer, procurando unificar as forças de esquerda, mas tendo em vista o processo de derrota do Bolsonaro, buscando ampliar a sua candidatura com o apoio de outros representantes do centro democrático, né? Ou seja, diferentemente do Centrão, é um centro que, embora tenha uma formação mais conservadora, né? Mas que pode e deve se aliar em oposição à permanência do que está aí, representado pelo Bolsonaro. E ainda há a possibilidade de Sérgio Moro, que você menciona aí na pergunta, né, como uma possível candidatura alternativa da chamada terceira via, mas que objetivamente ele pode e deve retirar votos do Bolsonaro. Não acredito que ele vá atrair setores antibolsonaristas. Ele vai, muito provavelmente, esvaziar um pouco essa gordura que o Bolsonaro ainda mantém como apoio. De qualquer forma, tendo em vista a possibilidade desse contingente eleitoral mais conservador ainda interferir fortemente no processo eleitoral, acho que essas andanças políticas, elas fazem parte do jogo político. Não se pode ter uma atitude muito ingênua, imaginar que, sendo de esquerda, não se pode ter aliados que não sejam de esquerda, desde que não seja, evidentemente, dos agrupamentos de extrema-direita, do fascismo, coisa que o vale. Mas esse preciosismo a gente precisa superar, tá? Em política, desde que a gente tenha um norte, um objetivo bem concreto. Esse norte, ele passa por dois momentos, ao meu ver, repetindo, um primeiro momento impedir a permanência do Bolsonaro. Num segundo momento, a gente pensar num projeto de país, um projeto de nação, um projeto que possa nos retirar dessa subserviência com as grandes potências, né? Fortalecendo nosso papel na América Latina. O Brasil sempre foi naturalmente uma liderança latino-americana. Ele tem perdido objetivamente essa condição nesses últimos anos, mas é preciso retomar essa liderança, fortalecer o bloco latino-americano, seja via Mercosul, seja via qualquer outra organização que venha a ser implementada, para que a gente possa efetivamente modificar todo o panorama das nossas relações internacionais e, sobretudo, atender às necessidades básicas e fundamentais do nosso povo. Lincoln de Abreu Pena, mais uma vez, muito obrigado por o senhor conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo final de semana, um ótimo feriado e deixar aqui meu forte abraço. Eu quero agradecer mais uma vez ao Faixa Livre por estar aqui conversando
com todos vocês. E eu mencionei ao longo dessa entrevista o lançamento de um livro meu chamado Crônicas Subversivas, que é um conjunto de textos que eu venho colocando nas redes sociais e, por sugestão de alguns amigos, eu resolvi reunir todos e esse livro será lançado na Bienal no dia 7 de dezembro, às 16h30. Vocês sabem que a Bienal agora ela marca a presença das pessoas a partir de uma data e de um turno. Portanto, a data do meu lançamento é dia 7 e o turno é à tarde. Eu acho que é um livro interessante porque aborda várias das questões que hoje, por exemplo, aqui nós mencionamos, né? E sobre República, eu tenho também o livro A República dos Golpes, que também vai ser lançado agora, né? E além da República Males de Origem e da República e Insurgências. São 3 livros que tratam objetivamente de 3 aspectos da República. Quer dizer, a República que se insurge, quer dizer, ela não é uma república tão passiva assim, há movimentos de resistência. A República dos Golpes e a República como um legado da velha Casa Grande que ainda permanece intacta entre nós, ou seja, as forças mais reacionárias que impedem o avanço do processo republicano. Agradeço a atenção de todos, mais uma vez, um abraço fraterno aqui para vocês. Conversamos aqui com o professor de História aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln de Abreu Pena. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a você, ao Paulo, ao Cid, a Celeste, a toda essa equipe maravilhosa que faz o programa Faixa Livre. Mais uma vez, estamos aqui para contribuir com o debate, para trazer informação e reflexão para os nossos ouvintes, porque eu já me considero parte da família desse programa, e muito feliz de estar contribuindo mais uma vez, traçando questões sobre o cenário do direito público, sobre a política. Um bom dia para todos e mais uma vez obrigado pelo convite e por mais uma vez estar aqui com vocês, ainda no formato virtual. Bernardo, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre. Bernardo, como sempre, temos pautas muito polêmicas para tratar com você aqui no programa de hoje. O nosso último nesse formato remoto. Na próxima terça-feira, estaremos de volta aos estúdios da Bandeirantes após longos 1 ano e 8 meses. Enfim, Bernardo, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, acabou tomando uma decisão, posteriormente referendada pelo plenário virtual da Corte por 8 votos a 2, no sentido de suspender as emendas de relator na Câmara, conhecidas como orçamento secreto, em ações impetradas pelo PSOL, Cidadania e PSB. Também ficou determinado que o governo e o Congresso devem adotar medidas de transparência para a execução dos recursos para que seja assegurado amplo acesso público a todas as demandas de parlamentares sobre a distribuição das emendas de relator. Na decisão, a ministra afirmou ainda que o parlamento criou 2 regimes para a execução das emendas, sendo que um é transparente e o outro é, abre aspas, um sistema anônimo de execução das despesas decorrentes das emendas do relator, fecha aspas. Houve muita discussão a respeito dessa interferência do Judiciário em uma ação do Legislativo.
Como é que você observou essa decisão do Supremo a respeito desse tema, Bernardo? Muito motivada por essa votação da PEC dos precatórios que ainda vai passar pelo Senado. Eu fico feliz que vocês estejam de volta aos estúdios na próxima terça-feira, 16 de novembro. Espero que todos estejam bem de saúde, que essa volta seja com toda a segurança, com a observância dos protocolos. E desejo muito sucesso a você, ao Paulo, ao Cid, à Celeste, a toda a equipe, nesse novo ciclo presencial que vocês vão ter a partir da semana que vem. E que o programa continue sendo um sucesso, com informação, reflexão e debate que tem sido, e que vocês heroicamente mantiveram vivos por meio remoto ao longo de todo esse período mais crítico e sensível da pandemia de 2020 e de 2021. Então, tudo de bom aí para todo mundo no programa. Que ótima notícia para encher o coração de alegria, de esperança. E vamos falar da pergunta. E assim, vou ter que reclamar com você, porque é um tema muito sensível, muito delicado, muito extenso, que demandaria uma análise muito técnica. O orçamento público é um ponto chave para a democracia, porque é onde você decide onde uma sociedade aloca os recursos que levanta por meio dos tributos, dos impostos, das taxas. Então, cada um contribui. O principal elemento do orçamento, a principal receita vem dos tributos, então é o esforço de uma sociedade que constrói o que a gente convencionaria chamar de dinheiro público. E aí, como que a gente vai aplicar esse dinheiro, essas prioridades? Isso precisa ser feito com responsabilidade, com transparência e com democracia, com muito debate democrático. Por isso que o orçamento ocorre e é discutido no Congresso Nacional pelos representantes eleitos. Nasce de uma proposta do Executivo, mas é votado e aprovado no Congresso. Qual o problema das emendas de relator? Nos últimos anos, a gente tem aprovado uma série de emendas casuístas. A primeira foi emendas à Constituição, tá? A 86, de 2015, patrocinada pelo notório Eduardo Cunha, para tornar obrigatória a execução de certos recursos de bancada ou recursos recursos provenientes de emendas de bancada ou de emendas individuais dos parlamentares, ou das bancadas dos estados, das bancadas dos partidos. Então, a emenda 86, a 100, a 102, a 105, elas tornaram de execução obrigatória, ou seja, elas têm que ser empenhadas, tem que haver o gasto, certos tipos de emendas ao orçamento, porque o orçamento vem como um projeto do Executivo e ele é alterado no Judiciário. Qual o problema das emendas de relator? Elas recebem um código que é o RP9. Elas seriam aquilo com que um ajuste fino no final que o relator poderia fazer para alocar certos recursos para certas áreas na fase final de aprovação do orçamento. Elas não têm empenho obrigatório, então, para serem pagas, elas precisam da concordância do Poder Executivo. Nesse caso, as emendas de relator, elas têm um problema, primeiro, de transparência, porque, e daí que vem o nome do chamado orçamento secreto. Elas não têm o seu acompanhamento, a sua destinação divulgadas apropriadamente. Elas aparecem no Diário Oficial com esse código RP9, mas não fica claro para quais prioridades, para quais parlamentares elas vão ser alocadas ou que tipo de despesas elas vão fazer frente. Então, você tem uma questão de transparência, de pouca transparência. As emendas, na verdade, são as netas de um escândalo muito grande que aconteceu nos anos 1990, que é o escândalo dos anões do orçamento, que era mais ou menos o poder que se dava ao relator para fazer uma aplicação discricionária de parte do orçamento público da União. Essa aplicação discricionária, no fundo, vinha com barganha política e vinha como forma de compra de apoio político ou como corrupção direta mesmo. Ano passado, o volume dessas emendas foi de 20,1 bilhões, não é um volume nem um pouco desprezível ou negligenciável. Quase sempre a distribuição de recursos por meio das emendas do relator,
ela vem com ela vem porque precisa ser negociado com o executivo, ela vem como um instrumento de cooptação e barganha que você pode fazer na antivéspera de votações importantes. Quais seriam as votações importantes nesse caso? Na verdade, seria a votação da PEC dos precatórios, que vai abrir um espaço fiscal para você aprovar o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. É um programa que já nasce problemático, porque parte do valor é provisório, só vai durar 1 ano, são 9 programas diferentes, muitos deles desconectados ou que não têm uma interlocução clara. Então, nesse sentido, a PEC está sendo usada para fazer proselitismo político numa perspectiva casuísta, para reverter a impopularidade de Jair Bolsonaro e alavancar sua candidatura à reeleição. Ela revela um problema mais estrutural, porque o empenho, como não é obrigatório, como não é uma emenda prevista na Constituição, como as emendas constitucionais de 86, 100, 102 e 105 previram de execução obrigatória, as emendas do relator acabam sendo um meio pelo qual você consegue captar apoio político por formas muito pouco republicanas, por isso o nome orçamento secreto. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito correta. Toda interferência num outro poder por parte do judiciário sempre vem cercada de controvérsia e polêmica. Mas aqui eu tinha uma questão essencial de transparência. Não basta você publicar no Diário Oficial o que está acontecendo. Eu tenho que acompanhar a discussão dentro da Comissão Mista de Orçamento de para onde vão os recursos e como eles vão ser votados e como eles vão ser assinalados. Então, um dos grandes problemas no Brasil sempre foi o orçamento ser autorizativo, ou seja, você autoriza o executivo a fazer a despesa até aquele volume. Isso não quer dizer que ela vai ocorrer. Como o executivo pode contingenciar, cortar recursos, até porque a receita às vezes não se realizou, efetivamente isso cria um mecanismo de gestão de interesses pouco republicana. E aí isso só é piorado por uma parte do orçamento que não está sob controle ou sob escrutínio público. A ministra Rosa Weber fez muito bem, defendeu não só a publicidade, mas a transparência e a responsabilidade em relação ao orçamento público, ao orçamento fiscal, e até porque é no orçamento que vai ocorrer essa grande luta por interesses, essa grande disputa pelo conflito distributivo, como dizem o pessoal como diz o pessoal em economia, para saber se os recursos vão para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para o desenvolvimento social, para as Forças Armadas, enfim. Então, essa foi uma decisão essencial, foi uma interferência sensível, mas que vem corrigir um problema que o próprio processo político não corrigiu há décadas, e que agora tem um outro nome, mas continua com um velho fim de servir de base à barganha política e, em última análise, à corrupção. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, Bernardo, finalmente prestou aquele depoimento à Polícia Federal no processo em que ele é investigado por uma suposta interferência no órgão, denunciado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Só que o que chamou mais atenção nessa inquirição do chefe do Executivo é que a defesa do ex-juiz que fez a denúncia não esteve presente. Os advogados de Moro reclamaram do fato de não terem sido convidados a participarem da oitiva do ex-capitão. Surpreendeu esse caso, Bernardo? A ilegalidade no fato de não se chamar a acusação para participar de um depoimento em um inquérito como esse? Anderson, a questão me surpreendeu e me preocupou. Por quê? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o ministro Celso de Mello, quando tinha despachado pelo depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, nesse caso, que foi uma investigação aberta de ofício pela própria Procuradoria-Geral da República para analisar a denúncia, entre aspas, na verdade, a comunicação do fato, de que o presidente Bolsonaro teria cometido um crime ao tentar influenciar a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, de interferir na direção da Polícia Federal com objetivos escusos, como denunciou o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, em abril de 2020. A questão para mim é o seguinte, que havia encaminhamento tanto da Procuradoria-Geral da República quanto do próprio STF para que os advogados e a Procuradoria e o Ministério Público Federal estivessem presentes.
e pudessem fazer perguntas, que a defesa do ministro Sérgio Moro pudesse fazer perguntas. E o que aconteceu foi que a Polícia Federal combinou com o Bolsonaro, ele foi quando quis, disse o que quis, não foi contraditado. Então mostra que ele tem uma forte influência e uma base de apoio dentro da Polícia Federal. Isso preocupa tanto o presente como o futuro, ainda mais se houver um futuro sem Bolsonaro. Então, foi um depoimento que, na verdade, foi um depoimento de chapa branca, que serviu apenas para ele falar o que ele quis. Ele não pôde ser contraditado, por exemplo, por perguntas do outro investigado e denunciante, ok? O ministro Sérgio Moro. O Ministério Público Federal foi também solenemente desrespeitado nessa queda de braço com a Polícia Federal. E o presidente Jair Bolsonaro mostrou que goza de muito espaço, de muita acolhida na Polícia Federal. Ele não foi tratado como investigado, como deveria ter sido tratado, mas como mera testemunha. Ele foi blindado, na verdade, pela corporação, e eu acho que isso é uma questão bastante preocupante. Aproveitando que eu falei do Sérgio Moro, Bernardo, o ex-juiz se filiou oficialmente a um partido esta semana, o Podemos, para finalmente se lançar como candidato nas eleições do ano que vem, sua segunda participação em um processo eleitoral no nosso país, já que ele foi protagonista em 2018 ao condenar o ex-presidente Lula e tirá-lo do pleito. E o partido da Lava Jato terá outro representante em 2022, com a saída de Deltan Dallagnol do Ministério Público para se lançar a um cargo parlamentar, muito provavelmente o de deputado. É aquilo, né, Bernardo? Só não enxergava quem não queria. A atuação política de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, ela me pareceu muito evidente a partir do ano de 2016, de forma muito clara. A maneira como você inflou os dois, e não só os dois, toda a equipe da Operação Lava Jato, a grandes heróis da opinião pública, escondendo, por exemplo, que não só os procuradores, como o Sérgio Moro e o advogado, e os delegados de polícia, os policiais federais, estavam violando uma série de garantias dos acusados. Tinha uma série de questões ali de violação ao devido processo legal, de atos ilícitos, escuta ilegal, muito do que foi revelado na operação, tanto durante a operação Spoofing, a prisão do hacker, quanto pela Vaza Jato, a série de reportagens do The Intercept. E aí, assim, a entrada dos dois na política não me parece nada fora do script. Vão ter sucesso? Não sei. Deltan Dallagnol me pareceu que fez uma escolha mais modesta e com um resultado imediato, de longo prazo, mas garantido, de que entrar via a Câmara de Deputados. Ele se candidataria a deputado federal, viraria um puxador de votos para o partido, e aí viraria um player na política. A política que ele tanto demonizou. Então ele poderia se candidatar a prefeito de Curitiba daqui a 2 anos, enfim. Ele entendeu como o jogo funciona. Não se sabe se o Sérgio Moro está vindo realmente a presidente. Numa simulação ele está tecnicamente empatado, levemente à frente do Ciro Gomes em terceiro lugar. Mas ele tira votos principalmente do campo da direita, da mesma centro-direita, e não parece haver uma convergência de todos os campos da chamada terceira via, que nada mais é do que a centro-direita liberal, na candidatura dele. Houve muito alarde na festa, mas muito alarde de quem já gostava de Sérgio Moro e quem já apoiava, mesmo depois de tudo, a Operação Lava Jato. E não foi tanta gente. Porque quando ele e Bolsonaro brigaram, o campo político escolheu o Bolsonaro, quem tinha poder, caneta, que era presidente da República. A maioria das pessoas desse campo vê o Sérgio Moro como traidor, e a esquerda vê como ele realmente é, um juiz corrupto e corrompido que efetivamente abusou das formas processuais para alcançar resultados políticos, principalmente com a prisão do ex-presidente Lula, antes das eleições de 2018, e com as interferências já durante o processo eleitoral, assim como quando ele aceitou ser ministro da Justiça do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, não tem nada aí de novo no cenário. Há uma certa hipocrisia, uma falta de simancômetro,
uma ausência completa de pudor dessas pessoas de se transformarem em grandes heróis alados. Eles acham que são Batman mesmo. A coisa da República de Curitiba de se ver como super-heróis revela um pouco das distorções institucionais que levaram o Ministério Público a criar de tempos em tempos essas figuras que se autopromovem, cujo destino final é a política. Fernando Capês, deputado estadual em São Paulo, é um exemplo muito bom disso. O ex-governador do Mato Grosso, me fugiu o nome dele agora, que foi senador também, Pedro Tax. Aquele que foi do PFL-DEM, que era de Goiás, Demóstenes. E vamos lá, todos eles tiveram fins muito melancólicos. Não sei se vai ser o caso do ex-ministro Sérgio Moro, mas o ponto positivo é que na arena política ele vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que ser confrontado pelos adversários, responder perguntas, vai ter que esclarecer, por exemplo, quem é essa figura do caso Zucoloto, padrinho de casamento dele, sócio da mulher, que aparece em relatos de Rodrigo Tacla Duran, que hoje está na Espanha, de que estaria vendendo influência dentro da Lava Jato. Vai ter que responder sobre a assessora vazando coisas para a imprensa. Então vai acontecer um escrutínio muito interessante sobre a atuação dele como juiz, com todas as violações de garantias e ilegalidades que ocorreram, e vai ter um escrutínio também sobre como ele foi como ministro da Justiça, que foi medíocre. Assim, ele comemorava aumento de apreensão de drogas, que é uma coisa que acontece todo ano desde que a série existiu. O programa piloto dele para segurança pública foi um fracasso. Pacote anticrime foi completamente desfigurado no Congresso e era tecnicamente muito ruim. Então, é positivo que ele se apresente. A Lava Jato, no mundo político, a Lava Jato segue os caminhos da Operação Mãos Limpas, inclusive no seu ocaso. Eu acho que é isso que mais me impressiona. E de resto, o rei está nu e a gente acha que sempre esteve, e algumas pessoas que quiseram se iludir que não estava. Aliás, Bernardo, a força-tarefa de Curitiba segue sendo desmascarada. A última foi essa determinação do Tribunal de Contas da União para que procuradores da Lava Jato devolvam recursos públicos utilizados para o pagamento de passagens e diárias quando trabalhavam por lá. O relator do processo, o ministro Bruno Dantas, afirmou que houve prejuízo ao erário público e violação ao princípio de impessoalidade e que esse modelo, abre aspas, viabilizou uma indústria de pagamento de diárias e passagens a certos procuradores escolhidos a dedo, fecha aspas. A lista de procuradores que tem de fazer a devolução é a seguinte: Antônio Carlos Welter, que recebeu R$ 506 mil em diárias e R$ 186 mil em passagens; Carlos Fernando dos Santos Lima, com R$ 361 mil em diárias e R$ 88 mil em passagens; Diogo Castor de Matos, R$ 387 mil em diárias; Januário Paludo, que precisa devolver R$ 391 mil que recebeu em diárias e R$ 87 mil em passagens; e Orlando Martelo Júnior, R$ 461 mil em diárias e R$ 90 mil em passagens. Te parece justa essa determinação do TCU, Bernardo? Há precedentes nesse sentido? Anderson, essa decisão do Tribunal de Contas da União, em primeiro lugar, é preciso esclarecer que foi uma representação do próprio Ministério Público de Contas, ministério que atua junto ao TCU, junto com alguns parlamentares. E eu acho muito interessante como a Lava Jato está construindo um discurso de perseguição do mundo político que teria tentáculos e que abarca Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal. Já não é mais só o STF, existe um discurso da Lava Jato contra tudo isso que está aí, só que o contra tudo isso que está aí começou a ficar maior do que só o STF, entendeu? Há um vitimismo aí de se fazer em perseguidos pelo sistema. Se eles forem condenados pelo TCU em definitivo, alguns deles podem, inclusive, ficar inelegíveis. Vamos lembrar que há poucas semanas o procurador Diogo Castor foi demitido, teve a pena de demissão aplicada num julgamento apertado no Conselho Nacional do Ministério Público por 6-5.
porque ele pagou do próprio bolso um outdoor em Curitiba que autoelogiava a força-tarefa da Lava Jato. A violação patente da moralidade administrativa aí dividiu o CNMP. Uma parte queria suspender, e a suspensão não sei se você sabe, mas é com o pagamento do subsídio da remuneração, então ele ficaria sem trabalhar e recebendo. E uma parte, que foi a maioria que desempatou, voltou para demiti-lo. E houve uma gritaria, um chororô de que estamos sendo perseguidos pelos membros integrantes da Operação Lava Jato. O que mais impressiona no TCU, nessa decisão do TCU, voltando ao TCU propriamente falando, é de que, efetivamente, esse esquema de diárias e passagens, de abuso na emissão de diárias e passagem, era muito, assim, escancarado desde os primórdios, mas como a Lava Jato foi blindada numa bolha onde não podia sofrer críticas, isso foi passando, e são valores vultuosos. 506 mil para Antônio Carlos Welter, Carlos Fernando dos Santos Lima, que é o primeiro que já disse que Bruno Dantas, o ministro do TCU, está perseguindo a Lava Jato, 361 mil em diárias e 88 mil em passagens. Diogo Castor, o que acabou de ser demitido pelo CNMP por fazer autopromoção pessoal da Lava Jato, 387 mil. Januário Paludo, que dava nome ao grupo de WhatsApp, os Filhos de Januário, 391. E o interessante é que a maioria deles já está se articulando para entrar na política. Diogo Castor vai se lançar, não duvido nada que o Carlos Fernando se lance, só que a expressão eleitoral deles é ali São Paulo, Paraná no máximo, entendeu? A violação ocorreu, porque efetivamente, muitas vezes eles acabavam viajando e utilizando o recurso das diárias, que é algo legítimo quando o servidor público está a serviço fora do local onde presta suas atribuições, mas sem se ver se, por exemplo, um outro procurador podia ter feito a diligência. Enfim, as irregularidades foram muitas e não foram desprezíveis. São valores que no total não são tão vultuosos, mas que efetivamente mostram como, em alguma medida, a logística da força-tarefa era blindada de qualquer escrutínio e de qualquer fiscalização efetiva no Tribunal de Contas da União, no âmbito do Ministério Público da União, da Procuradoria-Geral da República. Não há um precedente de punição por tantos de tantos membros do Ministério Público pelo TCU de uma vez só desse jeito. É algo bastante inédito e mostra que existe um intento das instituições de passar um pouco a limpo os abusos da Lava Jato. Tomara que isso não fique só numa questão personalista ou num revanchismo, mas que sirva para um aprimoramento desse tipo de mecanismo. Para encerrar, Bernardo, como é que você analisa essa decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que acolheu um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, e anulou todas as decisões tomadas pela Justiça no início das investigações do caso das rachadinhas em seu gabinete, na época em que ele era deputado estadual? Os ministros analisaram o recurso da defesa do senador contra a decisão da 5ª Turma, que rejeitou, em março, pedidos para anular todas as decisões tomadas no processo pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Itabaiana foi o magistrado responsável pelo caso durante a investigação. Segundo os advogados, Flávio tinha direito a foro privilegiado de deputado estadual e o caso não poderia ter sido conduzido por um magistrado da primeira instância. Foi correta essa decisão do STJ que pode levar o inquérito de volta à estaca zero, Bernardo? Anderson, a gente já está no final. Vou ser mais sucinto possível. É o seguinte: a decisão tem alguma base técnica. Ela é controversa porque o Supremo Tribunal Federal criou todo esse problema ao dizer que eu tenho que analisar a pertinência dos fatos com o foro, para entender se o foro de prerrogativa, se o foro privilegiado permanece, eu tenho que analisar se os fatos têm conexão com o exercício do mandato, tá? Foi uma tentativa de fazer aquilo que o Congresso Nacional não fez, uma reforma
substancial na Constituição para mitigar, reduzir ou até acabar, que eu acho mais utópico, com o foro de prerrogativa de função, que é um instituto não republicano, que garante a certas pessoas serem julgadas em instâncias específicas da justiça e não pelos juízes de primeira instância, sendo bem sintético na definição. O que acontece? O senador Flávio Bolsonaro era deputado estadual, foi eleito, e ele emendou um mandato de deputado estadual no de senador. E ele começou a ser investigado por um esquema de rachadinha, de captação ilícita de recursos por meio da retenção de parte do salário dos integrantes do gabinete. Ele tinha foro ao tempo dos fatos. Ele podia ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Recentemente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigação e algumas decisões foram tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana. Então, a defesa do senador alegou que o órgão competente para julgá-lo era o Tribunal de Justiça e não o juiz de primeira instância. De acordo com o entendimento do STF, isso era controverso. Ele já não era mais deputado estadual ao tempo que estava sendo investigada a ocorrência de rachadinha. Entendeu? Não era, o mandato dele era de senador. Mas a Justiça do Rio de Janeiro acolheu e anulou parte das decisões do juiz Flávio Itabaiana. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu e o caso está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Em março desse ano, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo outro recurso da defesa, entendeu que eram válidas as quebras de sigilo determinadas com dados do COAF utilizados, ou com parte dos dados do COAF, utilizados pelo juiz Flávio Itabaiana, porque ele não era um juiz manifestamente incompetente, mas ele tinha competência aparente. Seria, vamos dizer assim, a preservação dos fatos, das provas, de que não haveria nulidade sem prejuízo, etc. A defesa do senador Flávio Bolsonaro recorreu em embargo de declaração e o tribunal, a turma do STJ, mudou o entendimento, reverteu o julgamento anterior e anulou todas as interceptações, todas as provas colhidas a partir das decisões do juiz Flávio Itabaiana. Adotou-se a chamada tese do mandato cruzado, de que se o sujeito era deputado federal e vira senador ou vice-versa, ele permanece com o foro, de que, na verdade, não houve solução de continuidade. No caso do senador Flávio Bolsonaro, não é uma questão de mandatos cruzados federais. Ele teria continuado ininterruptamente, depois de um mandato de deputado estadual, ele teria se tornado senador. O STF ainda não apreciou o que acontece quando o sujeito tem um mandato estadual e vai para um federal ou vice-versa, entendeu? Mas como o vício de origem é uma decisão ativista que tentou fazer pelo mundo político o que o mundo político não fez por si mesmo, na prática, ainda que exista muito casuísmo favorável ao senador Flávio Bolsonaro pelo alto grau de influência que o presidente da República tem no Superior Tribunal de Justiça e porque vários ministros do STJ têm se alinhado ao governo, como o João Otávio de Noronha, o fato é que a decisão tem respaldo técnico e o que está se fazendo é plantar nulidades que até um certo ponto inviabilizem por concreto qualquer investigação e responsabilização criminal do senador. Agora, cadê todas aquelas pessoas do WhatsApp, da tia, das correntes dos grupos bolsonaristas, gritando agora STJ, vergonha nacional? Porque, grosso modo, o STJ está fazendo, no limite daquilo que tecnicamente pode se dizer como legítimo, interpretações da lei que, em alguma medida, têm se considerado ou gerado nulidades. Então, muitos membros da Lava Jato, bolsonaristas, têm feito vistas grossas a isso quando dizem que o STF é lixo, de que o STF está saltando corruptos. E agora, em tese, o STJ não está fazendo algo muito semelhante ou equivalente e tem esse silêncio aí dos indecentes. Então, na verdade, há um misto de uma atuação muito forte da defesa
amparada politicamente por elementos do governo federal, junto a pessoas-chave do governo federal, para tentar pressionar o STJ, e ao mesmo tempo o tribunal, que tem sido simpático ao presidente Bolsonaro, tem dado guarida a seu filho com decisões técnicas que têm fundamento num tema onde a jurisprudência do STF cria o problema e não resolve o problema, e gerando toda essa instabilidade de decisões que no final pode levar a toda a nulidade das investigações do COAF e a impunidade do senador em relação ao esquema das rachadinhas, que era uma investigação muito mais ampla contra vários deputados estaduais, não era só contra ele, tá? E tem também contra vereadores no Rio, inclusive contra o vereador Carlos Bolsonaro. Então, é um misto de manicômio judiciário com casuísmo político que, infelizmente, vai gerar impunidade, ao que parece. Bernardo Campinho, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana, um bom feriado. E em breve nós nos encontraremos de novo nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Um abraço para você, Bernardo. Anderson, obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez nesse programa maravilhoso. Agradeço pela compreensão e pela paciência, porque muitas vezes a gente tem aquele cacoete do professor e quer se alongar nas respostas, e quer dar detalhe, e quer trazer o máximo de informação possível para a reflexão do ouvinte. Mas espero que tenha sido uma participação boa. Foi um prazer poder estar aqui com vocês e, de alguma forma, contribuir com mais debate sobre direito e política. Então, um grande abraço para todo mundo na equipe, para a Celeste, para o Paulo, para o Cid, para todo mundo. E parabéns, bem-vindos de volta a casa com retorno presencial a partir da próxima semana. Um grande abraço para vocês. Conversamos aqui com o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da FBNDES para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar de volta aqui. Bernardo, muito obrigado por você conversar aqui mais uma vez conosco no programa. Bernardo, eu queria começar o nosso papo hoje abordando essa queda repentina de popularidade do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele, que foi eleito com maioria no Congresso dos Estados Unidos, ainda que com pouca folga, vem tendo muita dificuldade para levar à frente seus projetos, tem sofrido uma série de críticas por conta da questão dos imigrantes, viu o Partido Republicano ganhar fôlego após a vitória nas eleições para o governo da Virgínia, tudo isso sob a sombra de Donald Trump, que segue influenciando politicamente o debate. O que tem acontecido com o democrata, Bernardo, que enfrenta seu pior momento desde que assumiu a Casa Branca? Bem, Anderson, essa questão que você levanta, eu vejo por dois lados, né? Por duas óticas. A primeira é que é normal um governo já ultrapassado os 100 dias, que é um marco importante no início do mandato dos presidentes americanos, um certo esgotamento, um certo estresse, né? Uma vez que o governo já se implantou, o governo já mostrou que tem dificuldades, então a queda de popularidade, eu diria que está dentro de um certo quadro de normalidade, não tem nada problemático, até porque as democracias ocidentais fazem eleições o tempo todo, então isso se reflete de uma forma ou de outra na vitória de um governador, de um parlamento, que é mudado no meio do mandato, enfim, tudo isso está dentro de um certo percurso, né, que alguns chamam de jogo político, né? Em segundo lugar, já vendo mais detidamente o que se passa nos Estados Unidos desde a posse de Joe Biden, eu vejo que muito da política do Donald Trump se perpetua, né, dentro do Joe Biden, obviamente com uma nova roupagem. O presidente Joe Biden não é um histriônico, não é um fanfarrão, é uma pessoa discreta, uma pessoa que pouco aparece na mídia em relação ao seu antecessor, dá até uma certa descanso, né? Porque o antecessor ficava o tempo todo na televisão, na mídia, a gente acabava tomando contato com aquela conduta bastante desagradável que ele não escondia que gostava de fazer. E agora não, você vê uma pessoa discreta, uma pessoa efetiva, que age, mas age politicamente, muito cautelosamente. Mas, enfim, não se trata de personalidades, e sim de uma conduta de política de Estado, né? E o que eu vejo de continuidade? A continuidade é que os Estados Unidos têm um compromisso muito grande no exterior, um compromisso muito caro, custoso, um aparelho, uma máquina de guerra poderosíssima, que usa para intervir em estados, em conflitos, cria conflitos, intervém em eleições. Na América Latina, nós vamos falar disso mais adiante, está sempre presente, e essa máquina custa, né? Exatamente como no presidente Trump, essa máquina de guerra custa e compete com os gastos sociais, e acaba que isso se reflete num determinado desgaste, porque essa intervenção contínua no exterior, nós vamos falar da Nicarágua, por exemplo, Cuba, Irã, China, todo esse ambiente de corrida armamentista, de estratégias, de espionagem, conflitos, isso tem um certo custo que ele é intrínseco à política externa americana e acaba prejudicando o gasto social, o gasto com a infraestrutura, que já foi aprovado, menor do que o presidente Biden propôs, e aí que eu acho que encontra um pouco da explicação para a crise atual. Qual seja, já foi aprovado um investimento trilionário em reforma de infraestrutura, com a qual os Estados Unidos pretende iniciar uma competição mais intensa com a China, né, perdendo a posição de importador, submisso às determinações da economia chinesa, e vai começar a produzir coisas. Não sei bem como isso vai ser feito, mas
espera-se que com tecnologias mais desenvolvidas, 5G, só que esse gasto já foi aprovado, vai ser implantado, mas não começou ainda a ter os seus efeitos presentes, ou seja, o gasto já foi feito, né? Muitos interesses foram atendidos, outros feridos dentro dessa disputa pelo orçamento público, mas os efeitos para a população ainda não chegaram. Então, você tem uma lacuna, você tem um gap entre o que se quer e o que se tem de fato. Eu acho que é isso que é a causa das dificuldades do presidente Biden até o presente. Um segundo desdobramento disso é que não sabemos se esse gasto que vai ser feito em reformas de infraestrutura será suficiente para empatar, ao menos, ou ultrapassar a China em termos de competitividade de vários produtos, como, por exemplo, o 5G chinês é mais barato do que o 5G das empresas americanas. Então, e não se sabe qual o resultado da aplicação dessa política. Então, nesse vácuo de respostas concretas, surge o desencanto temporário, creio eu, com relação ao presidente Joe Biden. E também um dos efeitos disso é a crise migratória, né, como produto muito da política americana para a América Latina. Os resultados econômicos não são bons e os sociais são piores, e a migração ilegal é uma válvula de escape para muitos países, muitos povos, né, não países, muitos povos da América Latina que vêm na entrada nos Estados Unidos pela via terrestre, né, ultrapassando o México e burlando a fronteira do México com os Estados Unidos, uma entrada num padrão de vida melhor, que consiga não só sobreviver, mas remeter recursos para as famílias que ficaram nos países de origem. Isso tudo é uma coisa muito drástica, muito antissocial, muito violenta, né? Uma violência que até ultrapassa o que o Donald Trump fez nessa política migratória. Lembramos aqui que o presidente Donald Trump tentou construir um muro de separação entre as fronteiras do México com os Estados Unidos, né? Que foi um emblema, né, da sua política migratória, mas o presidente Biden não está conseguindo, de fato, remover esse estigma antimigratório que ele está implantando, de fato. Então, isso tudo desgasta a imagem do presidente Biden nesse primeiro ano do seu governo. Em um panorama como esse, Bernardo, em um país ainda dividido, fraturado depois de um processo eleitoral caótico e uma gestão republicana contestada, o fantasma Donald Trump pode assombrar em 2024? Sim, eu creio que sim. Eu acho que esse desgaste há de continuar, né? Se os resultados econômicos e sociais dos 3 anos e pouco que faltam para o fim do tal que seja talvez o único mandato do presidente Biden, o trumpismo é uma alternativa política. Talvez tenhamos vivido apenas a primeira fase desse movimento de nova direita, né, que consegue ser mais à direita que a direita tradicional, que alguns têm chamado de fascismo, né, uma comparação e uma análise análoga ao que ocorreu na Alemanha e na Itália nos anos 30, né? E lembremos que o presidente Donald Trump perdeu a reeleição, mas não perdeu feio. Ele teve mais votos na segunda eleição do que na primeira. A vitória de Biden está associada a muitas coisas, entre elas o fato de que o maior número de eleitores acorreu ao processo eleitoral, e esses eleitores jovens acabaram dando uma pequena maioria a Biden e derrotou Trump. Mas ele este presidente Trump teve um desempenho eleitoral muito, muito bom. Então, o futuro de Biden depende do futuro do presidente Trump, futuro político, e não só do Trump, mas do trumpismo, digamos assim, do movimento social de extrema-direita, que encontrou em Donald Trump o seu porta-voz, seu executor, mas pode surgir outros, e tem surgido outros líderes regionais e sociais que vão certamente construir politicamente, e o tamanho desse crescimento vai depender do desempenho do presidente Biden. Então, estamos
fase muito difícil, porque, já me referi isso na pergunta anterior, a economia americana, que é um fator essencial para definir o bem-estar social, e que é muito drástico nos Estados Unidos, pela existência de uma grande parte da população excluída dos benefícios do crescimento econômico. Isso não se sabe se o presidente Biden vai ter sucesso no seu programa e se esse sucesso vai ser capaz de enfrentar a competição internacional com a China. Lembremos aqui que com a Europa, com outros países, mesmo da Ásia, essa diferença de produtividade com o Japão, por exemplo, nunca representou uma ameaça à hegemonia americana, né? Agora, a China tem representado uma ameaça à hegemonia americana por tudo que ela representa, pelo seu tamanho, pelo tamanho da economia chinesa, pelo sucesso assombroso do desenvolvimento econômico chinês. Eles são uma ameaça econômica, não política e ideológica, pelo menos no momento, né? Lembremos que a China é governada por um partido comunista. Então, são desafios, né? São desafios tanto no plano interno da economia e sociedade americanas, quanto no plano internacional. E a reação americana, também já me referi isso na pergunta anterior, tem sido de levar violência a países contestatórios, né? Em Nicarágua, Cuba, Venezuela, e mesmo o Brasil de 2016, o golpe de Estado, teve nítida participação da política externa americana. Então, nós estamos nos presenciando um momento talvez de virada para a direita na política americana, e a influência dessa situação será mundial. Agora, Bernardo, lá na Nicarágua é que a situação anda confusa. O presidente Daniel Ortega foi reeleito para o seu 4º mandato em um pleito cercado de polêmicas, onde houve a prisão de vários adversários do mandatário, mais precisamente 7 pré-candidatos, às vésperas do processo eleitoral, em um sinal evidente de perseguição política. Uma série de organismos internacionais classificam o presidente como um ditador. Chama atenção que a vice-presidente eleita é justamente a esposa de Daniel Ortega, a Rosário Murillo. Eu gostaria de te ouvir, Bernardo, a respeito dessa eleição polêmica do Daniel Ortega na Nicarágua e do caráter de sua gestão, por favor. Anderson, essa pergunta que você me dirige é muito, muito interessante e, para mim, muito significativa do status, da condição, da vivência da democracia que nós temos em nosso continente, né? Nós vivemos no Brasil, que é um país da América do Sul e Central, diferente dos Estados Unidos e Canadá, né? Então nós temos uma realidade que não é exatamente igual, mas é muito induzida por linhas de força, que são basicamente as mesmas, e a origem disso é os Estados Unidos da América, sem tirar nem pôr um pouco a Europa Ocidental, mas não muito mais do que isso, né? Recentemente, China e Rússia têm apoiado Venezuela e também a Nicarágua, mas isso não altera em nada o quadro político, nem a intenção da China ou da Rússia exportar modelos políticos como os Estados Unidos fazem, né? E eu digo isso por quê? Porque nós temos, principalmente nas forças progressistas de esquerda na América Latina, alguns compromissos, algumas percepções não realizadas de democracia, de igualdade social. Então nós temos que conviver, não realizadas, né? E nós temos que conviver com um regime democrático, e democracia aí não é uma coisa abstrata, é uma coisa real. E que realidade é essa que eu faço referência? É o fato que nós temos conceitos democráticos que são herança do liberalismo clássico, do liberalismo que foi até o século XIX, né, onde se formou um conhecimento econômico liberal e um pensamento político influenciado, chamemos assim, pensamento político liberal, de tripartição de poderes, né, de equilíbrio de forças, jogo político de soma zero, ou seja, ninguém ganha e ninguém perde de forma absoluta. Mas nós não vivemos na América Latina o maior dos mundos liberais. Nós vivemos o mundo do neoliberalismo, que nada mais do que uma reelaboração do liberalismo, e uma das características desse liberalismo, é tão liberalismo quanto o liberalismo clássico, mas não tem nenhum respeito pela democracia, né? O liberalismo clássico sozinho não fez a democracia, o neoliberalismo também não fez a democracia.
A democracia é produto de lutas sociais e na qual os partidos de esquerda, as forças progressistas de uma forma geral, tiveram grande influência para transformar a democracia no que ela é hoje. Então, nós vivemos na América Latina uma democracia trôpega, uma democracia castrada, porque nunca nos são oferecidas condições econômicas para que essa democracia seja realizada. Todos os países da América Latina vivem isso. E no caso da eleição, ou reeleição, um continuismo aberto do presidente Daniel Ortega, essas forças de esquerda são obrigadas, instadas, até porque disputam o poder, a se manifestar, ou contrária ou favoravelmente. Eu, pessoalmente, não quero assumir compromisso nem com a contrariedade, nem com um apoio absoluto. Apenas analisar de uma forma objetiva, uma objetividade total, mas sem ser histriônico e ser histérico em condenar esse continuismo. Porque continuismo existe no México, por exemplo, houve o continuismo do PRI, Partido Revolucionário Institucionalista, durante décadas, né? E ninguém falou nada disso. No Brasil, a ditadura, o Chile, e nenhum desses liberais questionou isso, né? Muito ao contrário, muitos até aprovaram ou aprovaram tacitamente. Não é confortável a continuidade do poder, nem as condições, mas as condições que a Nicarágua vive, a América Latina, repetindo, de justamente castração da democracia. Nós vivemos no Brasil um presidente que foi eleito por métodos nada ortodoxos, né? A todo momento, depois que chegou ao poder, afronta a democracia e nada é feito. Então, vejamos os dados. A situação social da Nicarágua, com o governo sandinista, com todos os problemas, é uma situação muito melhor que seria com os liberais. A saúde pública, a educação, é uma oferta muito maior de bens e serviços à população mais pobre do que qualquer governo liberal. Então, nós vemos a situação um pouco como resultado, não como causa, resultado da crise da democracia liberal no nosso continente, operada pelo neoliberalismo, que é uma constante e não permite qualquer governo tomar qualquer atitude. E na Nicarágua, os caminhos políticos são complexos, em virtude, desde a Revolução Sandinista e o papel dos Estados Unidos em sustentar o governo Somoza, acabaram por levar a essa situação de continuidade do poder político, que, volto a dizer, não considero exatamente positiva, mas também não vou ser um grande crítico dessa situação, até porque o governo americano já anunciou que vai abastecer de logística e recursos à oposição nicaragüense. Aí é difícil fazer democracia com tantos recursos disponíveis por parte do oponente, né? Na Nicarágua, eu acho que não venceu o Ortega contra a oposição, não foi esse bem o resultado da eleição. Eu leio da seguinte forma: quem foi e quem não foi votar. Foi esse o resultado da eleição, e de alguma forma a população foi votar, na sua maioria, e eu acho que a vitória lá foi essa, do Daniel Ortega. A população foi votar, e dentro dessa votação ele conseguiu a maioria de forma que os críticos têm apontado, aí, de forma não correta, né? E vamos aguardar os resultados para que a nossa América Latina percorra caminhos dentro da democracia com inclusão social. Aí sim eu seria, modestamente, um grande crítico da Nicarágua. Por enquanto, eu prefiro aguardar os fatos. Não satisfeito, mas ainda assim aguardar os fatos futuros. Bernardo, o Chile atravessa um cenário político conturbado às vésperas das eleições presidenciais. A Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de afastamento do presidente Sebastián Piñera por suspeitas de corrupção durante seu mandato. Agora o caso será analisado na semana que vem pelo Senado, que precisa de 2/3 dos parlamentares para aprovar a saída antecipada do mandatário do cargo. Você acredita, Bernardo, no impeachment do Piñera a essa altura do campeonato? O impeachment o eventual impeachment do presidente Piñera no Senado é mais difícil do que foi na Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados já foi uma epopeia, né? A aprovação do início desse processo em virtude de manobras, onde um deputado leu
parecer de 1.300 páginas durante 15 horas para que um deputado central ao processo de votação comparecesse, que depois estava em isolamento devido ao Covid, e tinha que ficar até meia-noite em isolamento, porque senão não poderia entrar nas instalações do Congresso. Acabou que meia-noite acabou o isolamento, ele se dirigiu para o Congresso e votou a 1h da manhã, e aí acabou a leitura e logo em seguida veio a votação. Essa situação esdrúxula e difícil de compreender, apenas eu retorno ao que eu falei anteriormente, essa é a crise política profunda que para nós é a normalidade democrática, né? A democracia no nosso continente não se realiza efetivamente, e esse tipo de situação que envolve cenas teatrais e dantescas e extremas no cenário político, nada contribui efetivamente para a democracia, mas elas existem, fazem parte da vida política de diversos países, né? A aprovação do impeachment de Pinheira no Senado é mais difícil do que foi na Câmara, né? E eu creio que mesmo que esse impeachment venha, vai ser um impeachment muito em cima do final do mandato, que é março, e muito em cima do processo eleitoral. Qual é a influência disso no processo eleitoral? Ora, se o Pinheira tivesse um candidato competitivo na cabeça das pesquisas, e as pesquisas no Chile são muito problemáticas, porque não podem ser feitas a 15 dias do processo eleitoral, quando as decisões dos eleitores vão sendo tomadas e as pesquisas que são liberadas não são legalizadas, enfim, todo um percurso difícil de ser avaliado a anteriori, só a posteriori, que nós vamos saber essa influência. Eu não creio que, com a polarização política do Chile, do processo eleitoral, de um lado um candidato de direita e outro de centro-esquerda, rompendo o acordo político que levou vários presidentes socialistas e direitistas ao poder nos últimos 30 anos, né, vá realmente ser influenciado por esse processo de impeachment. Serve apenas para aumentar a abstenção. Isso, na minha opinião, sem conhecimento da realidade no Chile direto, porque a política no Chile está muito desacreditada, porque governos de esquerda executaram programas de direita, o que nós falamos anteriormente, né? Nós temos uma democracia liberal executada por um programa neoliberal, o que rouba da democracia dela mesma substância e credibilidade junto à população. Enquanto essa abstenção eleitoral, caso ela ocorra, vai influenciar na votação, são 6, 7 candidatos concorrendo, então todos os 6, 7 candidatos vão ter algum peso eleitoral, porque se tirarem votos da extrema-direita, ou tirarem votos do candidato de centro-esquerda, isso que vai acabar polarizando, né, o segundo turno das eleições presidenciais no Chile. Então, nós temos no Chile uma crise que não começou agora com esse impeachment. O Pinheira começou a acabar o seu mandato precocemente em 2019, com as manifestações. Não foram só as manifestações, foi a reação do governo absolutamente de uma truculência, um simbolismo nessa violência imensa, usar constantemente, atirar com bala de borracha nos olhos dos manifestantes, cegando de uma ou até de 2 vistas, como deixar um sinal claro, né? Porque essas pessoas não morreram, vão estar circulando pela sociedade cegas, de um olho ou de 2, dizendo para todo mundo: olha o que ocorre se você fizer manifestação política. Então, isso tudo mostra também a degradação da relação do Estado com a sociedade no Chile, mas também em toda a América Latina. Agora, nem tudo é negativo. De positivo, a gente pode dizer que a era Pinochet está finalmente acabando, porque o Chile já entrou num sistema de fazer uma nova Constituição, eleger um novo presidente, e isso, para o bem ou para o mal, porque há condições de 2 candidatos ideologicamente bem diferentes serem eleitos. Isso vai ter um novo Chile, um novo cenário político no Chile que está surgindo com esse processo
todo, tanto do impeachment quanto do processo eleitoral que está concorrendo com o impeachment. E como é que você classificou essa participação do presidente Jair Bolsonaro na última semana, na reunião de cúpula do G20, Bernardo, grupo das 20 maiores economias do mundo, na Itália, onde o nosso presidente foi absolutamente ignorado pelos demais presentes e ainda agrediu jornalistas brasileiros ao lado de seguranças? Como o mundo enxerga o Brasil depois de um episódio como esse? A participação do presidente atual da República Federativa do Brasil nesse encontro do G20 e a sua omissão em participar do encontro climático da COP26 é mais ou menos uma crônica da morte anunciada, né? Não que tenha havido uma morte aí nesse caso, né? A situação patética que ele nos expôs, né? Já que ele é infenso a qualquer crítica, a qualquer autocrítica da sua conduta, é uma situação que já sabíamos que iria ocorrer e vai voltar a ocorrer se situações de encontros como esse vierem a repetir. Ele pessoalmente não tem tratos com pessoas, né? Um político que não tem tratos com pessoas que não sejam iguais a ela, ou que pensam iguais a ela, é uma coisa drástica. E com chefes de Estado, ele também não consegue dialogar, porque ele não fala nada, não liga ponto nenhum a outro, né? Isso já era previsível e, enfim, nós perdemos espaço, né? O Brasil perdeu espaço conquistado nos anos Lula e antes mesmo o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Collor, nunca houve uma crise. Podia se calcular então a política externa brasileira por não ter conquistas, mas nunca por ter derrotas tão fragorosas. Aqui a derrota que nós estamos sofrendo é por WO, por abandono, né? Uma pessoa presente numa sala onde várias rodinhas de conversa estão se desenvolvendo, redes de contatos e de informações estão sendo trocadas e fica o presidente da República estatelado, observando e achando que talvez que ninguém estivesse observando ele, né? É uma situação patética, não só para ele, mas para o nosso país, que, afinal de contas, tudo é muito sensível no cenário internacional e manifestações simbólicas têm muito valor político, né? Então, nós temos que analisar, a partir de agora, quais as consequências disso, né? E, nesse ponto, eu não sou pessimista, né? Não só porque o Brasil tem uma tradição diplomática boa, excelente até, de qualidade, com diplomatas preparados, com posições políticas que foram sendo construídas ao longo do tempo em favor do multilateralismo, da democracia nas relações internacionais, enfim, mesmo os governos militares tiveram política externa, principalmente a partir de Costa e Silva, né, de aproximação com o terceiro mundo, de compreensão das questões internacionais a partir da ótica dos descolonizados da África e da Ásia. Enfim, uma tradição que se remonta desde o Brasil Colônia, com Alexandre Gusmão, que fez um trabalho diplomático importante para preservar os territórios da colônia portuguesa, que acabaram se transformando no território do Estado brasileiro, que nós vivemos hoje, né? Isso com muita diplomacia, né? E não através de uso de armas, de guerras. Então, é uma diplomacia vitoriosa, né? O que me preocupa, acho que eu já falei isso algumas vezes aqui no Faixa Livre, é que neste momento estão sendo tomadas decisões. Prestígio se ganha e se perde. O que estamos perdendo hoje pode ser recuperado com conversas, pode ser recuperado com encontros e acordos, tratados. Isso pode ser superado, sim. Mesmo inimizades que tenham sido formadas agora podem ser revertidas. O meu problema é que acordos estão sendo feitos, acordos sérios, de comércio, de transferência de tecnologia, de ecologia, que é uma questão importante para um país que tem uma mata, florestas imensas, e a perda dessas florestas pode representar crises climáticas e influenciar a agricultura e a vida urbana. Nós já estamos vendo manifestações disso com chuvas de areia, né, com tempestades de areia, com secas, enfim. Tudo isso o Brasil, que tem um grande capital político, está não participando de decisões
mas me preocupa ainda mais a questão comercial, porque acordos estão sendo fechados e depois, para você conseguir outros acordos, bom, o comprador ou o vendedor já estão acordados com outros fornecedores, com outros compradores, e aí nós perdemos espaço, perdemos balança comercial, o equilíbrio macroeconômico fica ameaçado. É essa a minha preocupação, essa perda de tempo, né? Porque não está sendo uma diplomacia para agregar, está sendo feita uma diplomacia para desagregar, e essa desagregação é acompanhada de nada, de nenhum projeto, de nada que se possa somar, se possa agregar ao patrimônio institucional, econômico, qualquer coisa. Então, nós estamos acumulando perdas mais do que simbólicas, perdas materiais. E isso daí, no futuro, vai ser mais difícil, né? Veja o caso do 5G, nós já estamos um ano e meio atrasados nessa licitação, já podíamos estar mais na frente, talvez até começando a usar o 5G. Isso não é feito só para comunicar Facebook, internet, isso é feito para comunicar indústrias, cadeias produtivas. Isso é importante para a produtividade e para o nível de renda do processo de trabalho futuro. A partir daí, várias decisões não estão sendo tomadas e isso é comprometedor do futuro econômico brasileiro. É essa a nossa preocupação. Bernardo Kocher, mais uma vez, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo feriadão e deixar aqui meu forte abraço. Bem, ouvintes do Faixa Livre, um bom dia a todos. Obrigado, Anderson, pela lembrança e até uma próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, a última nesse formato remoto, que foi estabelecido aí durante a pandemia, com a impossibilidade de nós nos dirigirmos aos estúdios da Rádio Bandeirantes. A partir da próxima terça-feira, como nós já temos anunciado aqui nos últimos dias, nós voltaremos a apresentar o Faixa Livre presencialmente, a partir dos estúdios, ao vivo. Esse foi um período muito difícil, muito complicado para toda a equipe. Só nós sabemos o que a gente passou durante esses 1 ano e 8 meses na intenção de manter o Faixa Livre no ar. Foram horas infinitas de trabalho árduo, vocês não fazem ideia de como é difícil colocar um programa de 2 horas no ar, gravado dessa forma, com a estrutura restrita que nós temos, sem um estúdio profissional por perto, gravando de casa. Eu quero aproveitar esse último programa remoto para agradecer todo o trabalho da equipe que me auxiliou aqui, a Celeste Sintra, a Natália Moraes, o próprio Francisco de Assis, o Chiquinho, na mesa da Bandeirantes. Foram muitos dilemas que a gente enfrentou aí nesse período, muitas dificuldades, mas felizmente a gente conseguiu manter o Faixa Livre no ar, porque vocês ouvintes merecem. A gente não podia perder essa trincheira importantíssima do rádio brasileiro em um momento tão complicado que o país atravessa. Eu quero agradecer a toda a equipe e principalmente a vocês, ouvintes, que nos deram e continuam nos dando audiência. A partir da próxima terça-feira estaremos de volta aos estúdios com as participações de vocês ao vivo no programa e a nossa costumeira combatividade nos microfones, já há quase 27 anos no ar, aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a todos vocês. Na próxima terça-feira, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta aqui nos 860 da Rádio Bandeirantes AM. Um ótimo feriado a todos vocês e até terça!